Olá a todos, meu nome é Paulo Roberto, sou professor de História e a gente vai dar início à nossa videoaula de hoje, que é sobre a França pré-revolucionária. Então vem comigo. Vamos lá, o conteúdo dessa videoaula vai ser como que as condições sociais e políticas na França antes que a Revolução Francesa ocorresse, o que era a convocação da Assembleia dos Estados Gerais e também o que era a queda da Bastilha. Então, na videoaula hoje, nós vamos estar vendo esses três pontos. E o objetivo é que vocês possam compreender o que estava acontecendo ali na França, tanto na questão política e sociais, que vão marcar o início da Revolução Francesa, que vai ficar em um outro vídeo, ok? Então, mas antes vamos só fazer uma recapitulação de outros vídeos. Para quem não assistiu, procura lá. O iluminismo, no século XVIII, ele vai ganhar muita força ali na Europa, não só na Europa, nos Estados Unidos, que vai finalizar ali com a proclamação da independência contra a Inglaterra, né? Os Estados Unidos vai ficar independente ali da Inglaterra, influenciados pelo iluminismo. Na França, isso também está ocorrendo de forma extremamente rápida, por causa que o que acontece na Inglaterra, o que acontece nos Estados Unidos e outros países que começam a adotar princípios iluministas, a França também, a seccionar contra isso. E a população, ele vai também questionar o absolutismo ali da França de Luís XVI, começando Luís XIV, XV, XVI, no qual, só para a gente relembrar aqui, o absolutismo era onde o poder de governo está na mão do rei. Então, o iluminismo criticava essa parte autoritária e buscava também entender a sociedade e as suas desigualdades dentro da estrutura absolutista. Então, ele buscava a igualdade de direitos, né? Então, vamos comigo. Vamos ver como que era a sociedade francesa ali antes da Revolução Francesa. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Nós temos essa pirâmide social, no qual nós temos o clero, nós temos a nobreza e o povo. Esse aqui representa o que a gente chama dos três estados, né? Então, são as camadas sociais ali da França. O primeiro estado, então, era o clero, que tinha mais ou menos 280 mil pessoas que eram da Igreja Católica, que eram sacerdotes que representavam o clero. Então, nós tínhamos aqui 0,5% da população e eles tinham sua riqueza através de impostos e dízimos, além das benesses, dos privilégios que Luís XVI dava a eles. O segundo estado era a nobreza, como a gente bem conhece a nobreza, e lá na França era composto mais ou menos de cerca de 840 mil pessoas, ou seja, dentro da população francesa, 840 mil pessoas eram nobres, ou seja, 1,5% da população. E eles ganhavam suas rendas da corte de Luís XVI e pagamentos dos camponeses pelas terras que possuíam, né, de impostos. Então, nisso aí, das benesses que Luís XVI tinha. E o terceiro estado, ele era o povão, o povo. Então, era composto por quanto? 26 milhões de pessoas, ou seja, 98% da população, que eram de uma variedade de classes sociais, como a burguesia, que eram comerciantes que estavam em ascensão, artesãos, camponeses e outras pessoas também, eles faziam parte desses 26 milhões. Ou seja, o terceiro estado não tinha seus privilégios, estavam fora da maioria das decisões políticas e não tinham os mesmos direitos que o segundo nem o primeiro estado. Em outras palavras, o terceiro estado, ele bancava os privilégios do primeiro e segundo estado. Então, se a gente olhar bem aqui, a gente vê bem aqui na ponta o clero, primeiro estado, nobreza, segundo estado, e o povão, terceiro estado, né? Então, se a gente olhar bem essa situação nesse gráfico, a gente pode perceber o seguinte: os dois números aqui em cima da população francesa estão misturados, 0,5%, né, que representa o clero e 1,5% que representa a nobreza e 98% representando a população francesa. Esses 98 sustentavam esses dois outros estados. Então, há uma desigualdade aqui das gritantes, como a gente pode ver. Tendo isso em mente, a gente pode olhar mais ou menos essa situação, essa gravura. Essa gravura representa bem a situação que a França está vivendo antes da Revolução Francesa. Repare esse senhor que está aqui. Esse senhor com a roupa rasgada, ele é um agricultor, as roupas, como disse, além de rasgadas, estão extremamente velhos, e tem esses dois senhores que estão sentados sobre ele. Então, esse senhor aqui, ele representa o povão, o
terceiro estado. Aqui, esse senhor representa o primeiro estado, porque nós podemos ver, além das roupas, podemos ver o crucifixo ali, representando a Igreja Católica. E nós temos aqui o segundo estado, que é representado por este homem com essas roupas divina, né? Que representa a nobreza. Então, aqui, mais claro do que a água é impossível. Nós vemos aqui, então, esses dois estados, o primeiro e o segundo, sentados, sendo sustentados, sendo carregados pelo terceiro estado. Então, essa aqui é a ideia da charge, que representa como que é a desigualdade ali naquele momento. O que a gente vai ver é que a França vai estar passando por umas dificuldades financeiras muito fortes. A agricultura vai ter alguns problemas na agricultura que vai encarecer o preço dos produtos ali, então, principalmente do pão. A França vai estar, como acho que eu disse no início, vai estar ajudando os Estados Unidos na sua luta pela independência contra a Inglaterra. A França e a Inglaterra têm um histórico de lutas entre os dois países, ou monarquias nacionais muito forte, né? Por causa que, como são meio aparentados, sempre um tentava, uma das famílias ele sempre tentava subir no poder, se tornar rei dos dois, tanto da França e da Inglaterra. Então era mais ou menos o seguinte, era como o Brasil contra a Argentina no futebol, a rixa era enorme ali, mas enfim, a gente vai ver que devido a isso também a França vai estar gastando muito dinheiro para ajudar ali os Estados Unidos. Tanto que os Estados Unidos, algumas pessoas, personalidades, estavam ali durante a Revolução Francesa, né? Mas vamos lá, Luís XVI, então, ele tem a brilhante ideia, vamos fazer a Assembleia dos Estados Gerais, vamos esquecer a queda da Bastilha, para a gente se concentrar aqui. A Assembleia dos Estados Gerais nada mais é que a reunião dos três estados para discutir os assuntos que é pertinente ao estado. Aqui, novamente, nós podemos ver uma gravura que mostra os três estados durante a Revolução Francesa. A gente vê ali, novamente, o terceiro estado carregando a coroa, né, praticamente. E a gente vê os nobres e a igreja ali. Então, Luís XVI, que era o monarca da França, o rei da França, ele convoca os Estados Gerais ali em 5 de maio de 1789 devido à crise financeira. Só que aí tem um grande problema, né? Era para decidir sobre o futuro financeiro da França, só que havia uma desigualdade na representação, porque cada estado aí podia ter direito a um voto apenas, e o terceiro estado era subrepresentado. Ué, o que isso quer dizer? Vamos pensar o seguinte, vai chamar várias pessoas ali para decidir sobre uma questão. Então, essa bolinha vai ser o primeiro estado, o segundo estado vai ser essa bolinha, que é os nobres, e o terceiro estado vai ser essa bola. Repare, então, que pelo tamanho você tinha mais pessoas do terceiro estado do povão ali presente. Só que cada estado só pode ter direito a um voto. Então, o que eles decidiram foi leis que acabaram beneficiando a manter a mesma estrutura e beneficiando, assim, o primeiro e o segundo estado. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado votaram junto, enquanto o terceiro estado tentou votar em leis que mudava a vida social e financeira ali da França, teve um voto. Então, foi 2 votos contra 1. E então, nesse sentido, mesmo independente da quantidade de pessoas, o terceiro estado, opa, 3 feio, hein? O terceiro estado acabou sendo prejudicado por causa disso. Então, o que vai ocorrer? O primeiro e o segundo estado, eles acabaram, então, combinando os votos, né, e ganharam contra o terceiro estado, mantendo a estrutura, então, que havia e causando mais problemas financeiros à França. A população do terceiro estado, eles vão ficar tão injuriados que eles vão fazer o seguinte, eles vão criar a própria Assembleia. A Assembleia é uma reunião, tá? E eles vão ali decidir a criar uma Constituição. Essa Constituição, o que a gente vai ver mais depois, ele norteia as leis de um país até os dias de hoje. Então, o que acontece lá na França, ele repercute em qualquer país que tenha democracia como um sistema ali político. Por quê? Por causa que a Constituinte, ele tem por base o pensamento iluminista. Então, a gente vai estar vendo que em 17 de junho de 1789, a população ali do terceiro estado
tinha alguns nobres ali também, tudo. Eles vão estar, vão se trancar ali na sala de jogo da Pela. O que que é isso? Na prática, eles vão se trancar na quadra de tênis do rei Luís XVI e só vão sair de lá depois que eles fizeram uma constituição, no qual Luís XVI ele também tinha que ser fiel a essas leis, ou seja, botar o fim no absolutismo, onde o Luís XVI somente ele poderia governar. Agora todos poderiam também, por meio das leis, né? Então havia uma divisão maior das leis ali, no qual o terceiro estado poderia se beneficiar com direitos e participação política também. Então, praticamente, eles queriam mesmo reformar toda uma estrutura política e social da França. Só que vai acontecer um pequeno problema. Depois dessa tentativa da terceiro estado de fazer uma constituição, eles estavam com medo de ser perseguidos. Logo, eles começam, então, a fazer um movimento que vai acabar com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. Então, o que que era a Bastilha? Era uma prisão estatal e símbolo do poder real. Então, a gente vai ver que ele vai, em 14 de julho, ele vai ser tomado pelas populações ali do terceiro estado para para pegar as armas que estavam ali presentes. Porque, querendo ou não, alguns historiadores afirmam que não havia tantas pessoas presas ali por motivos políticos nem nada do tipo, né? Então, e nem que essa castelo aqui, essa prisão, ele era desse tamanho, como a gente pode ver na imagem. Mas, querendo ou não, ele representava esse símbolo do poder real. E quando eles foram atrás de armas, na prática, eles estão falando que não queremos mais o antigo regime. O que é o antigo regime? O absolutismo, é como a gente chama. O absolutismo, o antigo regime. Eles não queriam mais um monarca que dava privilégio e direito para alguns grupos, como o primeiro e segundo estado, e não ao todos. Então, eles queriam que o rei ele fosse fiel à Constituição também, que eles criaram ali. Não vai dar muito pano para manga, que a gente vai estar vendo depois também num vídeo especial sobre a Revolução Francesa, mas o que a gente vê aqui é o seguinte, que devido ao descontentamento do terceiro estado, vai ocasionar, e é o pensamento iluminista ali também influenciando, vai ocasionar, então, a Revolução Francesa. Aqui a gente já está vendo os elementos. Uma das coisas bem interessantes que acontece na Assembleia Nacional Constituinte é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que existe até os dias de hoje. É lógico que depois da Segunda Guerra Mundial, que vocês vão estar estudando no nono ano, e também no segundo ano em Sociologia, vocês vão ver que em 1948 a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, vai reforçar os direitos do homem, né? Então aqui nós temos o início, se não me engano são 17 ou 18 artigos, ou 12, que aqui a gente tem essa imagem, de 12 a 17, que a gente vai ter então os primeiros elementos baseados no iluminismo. John Locke, Adam Smith também vai estar ali falando, entre aspas, né? A gente vai estar vendo então a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade que norteiam as constituições também como no Brasil, por exemplo, né? Agora, tanto falar em Constituição, estou engasgando aqui, mas a gente vai estar vendo que o que acontece ali na Revolução Francesa e o que antecede um pouquinho antes, ele vai gerar uma forma de ver o mundo como a gente entende hoje, né? Então a gente está no início na busca de igualdade de direitos, de liberdade, do fim de uma opressão que vinha do absolutismo, tá certo? Então, o que nós aprendemos hoje? A gente analisamos e compreendemos como estavam as condições de vida da população francesa anterior ao processo revolucionário, ou seja, a gente viu que o terceiro estado, a maior parte da população vivendo com problemas financeiros, estava ainda sustentando o primeiro e o segundo estado, que eram privilegiados pelo rei Luís XVI, devido ao sistema de absolutismo que até então existia. Vimos que essas condições de desigualdade, porque o terceiro estado não tinha direitos e privilégios como o primeiro e o segundo, eles eram subrepresentados. Então, ou mesmo poderiam participar da vida política, o que acabou sendo um motor para os acontecimentos que deram início à Revolução Francesa. Para finalizar, eu queria que vocês fizessem o seguinte exercício. Se vocês não conseguiram compreender algum ponto, voltem o vídeo, vê os pontos que vocês não entenderam, anote no caderno o que vocês não compreenderam, leve para os professores de vocês durante a aula de história, para que ele possa estar ajudando a fazer vocês dominar o conteúdo, tudo bem? Então, nós nos vemos em outro vídeo e em